Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aí mais um vídeo semanal com as informações sobre o transporte coletivo aí em Campinas e algumas informações aí gerais que podem surgir aí, né? Lembrando que a gente não... Nós falamos aqui de Campinas, mas temos aí outras regiões aí que nós podemos falar também, tá? Lembrando, antes de começar, antes de tudo, se inscreva aí no nosso canal, ative lá o sininho e vamos conosco aí, com mais todas as informações. Antes de tudo, também já quero começar falando sobre o Interbus City Tour número 15, né, que vai acontecer no dia 16 de agosto. Lembrando que as inscrições já foram encerradas, porque em 1 hora e meia todas as vagas já foram preenchidas. Nós estamos aí com uma lista de espera agora, mas nós vamos reabrir o formulário justamente para a lista de espera. Tá? Então eu gostaria de deixar já ciente que as inscrições já se encerraram e todas as vagas já foram preenchidas. Tá? Mas vou deixar aí para vocês a lista de espera, caso tenha alguém interessado, né, vai que tem alguma desistência, aí dá a chance de participar, tá bom? Mas fiquem aí atentos, né, acho que amanhã ou nos próximos dias aí já vai ser feito um grupo no WhatsApp. Se você tiver no grupo, é porque você foi selecionado. Selecionado não, né? Na verdade, as vagas são por ordem de inscrição. Quem se inscreveu primeiro, até o número total aí de vagas, já tá dentro, tá bom? Mas daí vocês vão ver quem se inscreveu mais tardiamente, vai saber se está na lista de espera ou se já está aí na lista de participantes, tá bom? Então vai ser no dia 16 de agosto, 8h30 da manhã, encontro na rodoviária, tá? Então quem se inscreveu e já tiver aí na lista que vai sair no grupo do WhatsApp, já pode ficar ligado aí nas instruções, tá bom? Esse ano aqui o evento vai ser um pouquinho diferente, vai ser apenas uma garagem, mas vamos ter aí um tour técnico, né? Andando em alguns veículos aí para vocês conhecerem o desempenho do mesmo, né? Então vai ser bem legal. Bom, gente, eu gostaria de falar aí com vocês sobre o que tem acontecido, né? Aconteceu durante essa semana no transporte em Campinas, né? Eu já tinha dito uma vez, né, que parecia que a prefeitura estava plantando informações na imprensa para se eximir de responsabilidade ou para, sei lá, de alguma forma aí tentar movimentar ou dizer que está fazendo alguma coisa do transporte. As duas notícias que saíram aí nas últimas semanas foram os 60 carros da Campibus, né, que a prefeitura fez questão de publicar fotos, inclusive ainda na fábrica, né? Eu pensei que os ônibus já estavam na garagem, não, os carros ainda estão na fábrica. E também saiu a notícia essa semana aí sobre as vistorias, né, que diz que a prefeitura, aí, a INDEC, por meio da INDEC, está fazendo aí vistoria nas garagens, né, vistoriando todos os veículos do transporte público urbano, todos os ônibus, para verificar a possibilidade de verificar se há risco de incêndio, né? Sobre a manutenção dos veículos. E curiosamente saiu aí no jornal da cidade. Eu não falo os nomes dos órgãos de imprensa de Campinas, porque cada um já sabe do que eu estou falando. Saiu nesse sábado, né, uma notícia aí falando que o Ministério Público agora, né, concorda com que seja feita aí tipo uma devassa aí dessas vistorias aí que tem que mostrar, inclusive as notas fiscais das peças que foram trocadas dos veículos. Gente, e me desculpe, mas isso não tem o menor cabimento. Duas coisas, tá? Se a questão chegou no Ministério Público, é porque alguém fez o pedido. O Ministério Público, até onde eu sei, por si só, não vai lá e se intromete no assunto. Vamos supor lá, por exemplo. Então a INDEC está fazendo lá as vistorias, não vai alguém lá do Ministério Público olhar, olha, tem que fazer isso, aquilo. Né? Eu quero isso. É porque alguém foi no Ministério Público registrar lá alguma reclamação, alguma coisa lá, aí o Ministério Público se manifesta a respeito. Quem foi lá no Ministério Público, não sei. Né? Porque quando o Ministério Público se manifesta, é porque alguém já foi lá. Daí a gente vai tentar descobrir quem que foi lá, se foi algum vereador, se foi algum munícipe, tá? Mas eu já adianto que esse negócio de pedir nota fiscal das peças que foram trocadas não tem o menor cabimento. É uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Porque, dependendo do veículo que for vistoriado, se é realmente que está sendo feito essa visita. Porque assim, a prefeitura publicar uma foto de um ônibus na valeta não quer dizer absolutamente nada, né? Vistoria, as garagens fazem periodicamente, as garagens mesmo já fazem as vistorias, né?
Agora, a INDEC dizer que está indo fazer vistoria por causa da vistoria emergencial é outra balela. É só para dizer que ela está fazendo alguma coisa, né? Porque a prefeitura e a INDEC, elas estão de mãos atadas. Elas não têm muito o que fazer enquanto não sair a licitação. A solução do problema para a frota de Campinas é a licitação. Não tem o que ser feito, tá? Não adianta. Vai chegar um ou outro carro novo, um outro carro seminovo, mas para trocar a frota inteira, como diz a propaganda do BRT, que é uma das propagandas assim que eu mais senti vergonha alheia, que eu só de ver a propaganda eu ficava com vergonha, que eu não imagino como que a prefeitura chegou a um nível tão baixo, né? Porque para mim isso é um nível baixo, né? Colocar propaganda lá, só quem sabe os problemas que tem e reconhecer os problemas sabe que tem condições de fazer. Ah, porque agora vamos trocar 100% da frota. Todo mundo sabe, até os cupim, as formigas que tem aí na rua, sabe que a troca da frota só vai vir depois da licitação. Então não adianta. E como a própria prefeitura ainda sabe que a licitação ainda vai demorar um pouco ainda, até sair todos os trâmites, até sair o edital, vai demorar ainda um pouco. Esse ano aqui não sai, é só ano que vem. Então não adianta ficar colocando, enfiando notícias na imprensa, porque a Campibus comprou 60 carros. E esse negócio dos 60 carros novos da Campibus já era comentado já há muito tempo. Ou seja, não foi porque a prefeitura foi lá pressionar que ela comprou 60 carros, alugou, né, os 60 carros. Não tem nada a ver, né? Mas voltando então, em relação às vistorias, né? Então, não tem o menor cabimento solicitar nota fiscal de pesca, porque pode ser que vamos supor lá que vamos trabalhar com a hipótese de que a vistoria está sendo feita. Então foram lá, fizeram a vistoria, olha, não foi encontrado nada, tá? Não foi encontrado nada. Ó, aqui, ó, é o seguinte, tem uma mangueira solta, você conecta a mangueira, tá certo. Agora, ele quer nota fiscal de que peça, se não foi trocada nenhuma peça? O fato daquele carro que foi vistoriado não ter nenhuma peça trocada não quer dizer que ele não foi vistoriado, entendeu? Ah, ali foi trocada uma peça. Ah, mas a peça tem no almoxarifado. Agora eu vou ter que, por exemplo, vamos supor que eu sou empresário, eu vou ter que fornecer a nota fiscal de uma peça que está no meu almoxarifado já há 6 meses e que ela que foi usada. Gente, não tem como fazer esse controle de forma tão exata, porque eu posso ter lá, por exemplo, 10 bexigão de ar, der para um ônibus lá de suspensão a ar, posso ter lá 10 bexigões, sendo que eu comprei 3 o ano passado, mais 3 esse ano e 3 o mês passado, um exemplo. Aí como que eu vou saber qual bexigão que eu usei ali? Não tem como, gente. A não ser que a compra da peça seja feita naquele momento e específico para aquilo. E isso não vai acontecer. Porque, por exemplo, hoje está tendo uma falta muito grande de peças no mercado, isso desde da pandemia, né? Então faltam muitas peças mecânicas, isso em todo o setor de transporte, não só transporte de passageiros, transporte de carga, caminhões sofrem com o mesmo problema. Então a garagem, ela depende basicamente do almoxarifado dela. E ela, periodicamente ela faz os pedidos e tal lá. Então vamos supor, tem um ônibus lá que está com algum problema lá. Ah, mas tem que vir uma peça. Então hoje vai ficar parado 2 meses até a peça vir lá de outro país para poder chegar aqui e tal. Aí que eu vou fazer a troca da peça para depois eu mandar a nota fiscal para verificar. Você vê como é que não tem o menor cabimento? Quem fez essa solicitação, gente, me desculpe, mas está cometendo um grande equívoco. Porque o problema ali não é a troca de peças, o problema não é a falta de peças. Assim, falta de peças é um problema, mas não é a troca de peças ali, entendeu? A questão ali é se o carro foi vistoriado. Então, por que a INDEC tem que fazer? Né? Se a INDEC é o órgão máximo do transporte de Campinas, ela diz que está fazendo as vistorias, e o Ministério Público também quer entrar no caso, então o que ela tem que fazer? Ela tem que enviar uma planilha com os itens que foram vistoriados em cada carro e se foi dado ok ou não. Eu acho que isso é o suficiente. Se é tanto isso que o Ministério Público quer saber. Agora, pedir nota fiscal de peça, gente, isso aí não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. Tá? Agora, em relação aí aos veículos da Campibus, os carros não vão chegar ainda por agora, tá? Ainda vai levar alguns dias para chegar, tá? A prefeitura, né, para variar aí, né, o que ela fez? Ela jogou na imprensa que iam chegar 60 carros novos, justamente na semana em que estava tendo um monte de reclamações por conta de quebras e incêndio de coletivos. Então a prefeitura, ela quis dizer que estava fazendo alguma coisa. Até porque todo mundo sabe que ônibus não é pastel. Eu acho que eu disse isso no outro vídeo.
ônibus, ele leva um tempo para ser fabricado, ele leva um tempo para ser, ou seja, entre você ir lá na fábrica, olha, eu quero 60 ônibus, fechar o contrato, aí vai entrar numa fila de linha de produção. Aí depois que ele vai, aí ele vai ficar parado lá, como se os carros estão parados lá, foi liberado o financiamento, aí que os veículos vão para a garagem, né? Mas nesses trâmites vai 1 ou 2 meses no mínimo, ou seja, então pelo menos há 1 mês, né, ou mais, a Campos já estaria negociando esses carros aí, mesmo sendo de aluguel, ou seja, teve que mandar fabricar por causa da porta esquerda. Então mesmo assim, levou um tempo, né? E a prefeitura se precipitou já, não, porque então vão chegar 60 carros novos, não sei o que lá, para dizer que ela está fazendo alguma coisa. O que é um erro, né? Outro erro que aconteceu essa semana também foi numa TV aqui da cidade, questionando o presidente da INDEC, né, o Vinícius Riveretti, sobre os carros serem alugados. Eu comentei, acho que eu também comentei isso no vídeo anterior. Gente, para a população, não interessa se o ônibus é alugado, se o ônibus é comprado, se o ônibus é emprestado, se o ônibus é doado. Isso não interessa. Ou seja, qual que é a relevância para a população, para o telespectador saber se o veículo é alugado ou não? Ele quer saber se o ônibus que vai chegar ali, assim, nas atuais circunstâncias, se o ônibus é novo, se ele vai passar no horário, se ele vai cumprir o horário dele e se está tudo certo na mecânica. É a única coisa que interessa para ele. É justamente isso. É só isso que interessa para ele. No mais, não interessa mais nada. Entendeu? Não tem o menor cabimento ficar questionando isso. Por que veio o ônibus alugado? Porque a impressão que dá é que a imprensa, o que ela está fazendo? Ela jogou a pergunta de que se o ônibus é alugado ou não, para tentar diminuir a compra, para tentar piorar a situação. E isso não leva a nada. Isso é irrelevante você saber. O importante é que a INDEC aprovou o carro vai poder rodar? Fechou. Aí bota para rodar e acabou. Agora, é uma irrelevância muito grande fazer esse tipo de questionamento. Depois vai perguntar, mas o pneu que foi comprado é da marca tal? É o mesmo nível de pergunta. O pneu que foi comprado ali é da marca tal? Aquele volante ali é original? Né? Aquele itinerário ali é da marca tal? Esse banco aqui, por que ele é cinza, por que ele não é branco? Por que ele é branco, por que ele não é vermelho? Por que ele é vermelho, por que ele não é azul? Entendeu? É uma série de situações que não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento uma coisa dessas. Não tem o menor cabimento. E a imprensa, ao invés de ela ajudar, né, tentar colaborar de alguma forma, que nem, por exemplo, foi feita a divulgação aí das informações de multas, né? A INDEC, mais uma vez, a INDEC tentou tirar o dela da reta. Eu até li no ODC essa semana aí uma matéria acho que foi o José Gaveta que escreveu, falando sobre as multas. Inclusive foi o único órgão de imprensa de Campinas que fez esse tipo de questionamento. Porque os outros órgãos simplesmente copiaram o texto da prefeitura e colocaram no ar. Porque a INDEC está multando as empresas. Se você contar de 2021 até 2025 e somar todo o valor do subsídio e descontar o valor da multa, vai dar em torno de 3% do valor do subsídio, mais ou menos, né? Ou seja, é um valor muito pequeno, né? Até porque a multa não resolve em nada o problema do transporte. Porque vamos supor, o que acontece? Vamos colocar ali, foram 27 milhões de reais de multa, né? Vamos supor que a empresa precise comprar ônibus articulados para o BRT. Ela precisa comprar 40 articulados para o BRT. 40 articulados vai dar em torno, considerando que o mais básico está em torno de 2 bilhões de reais, ela vai gastar 80 milhões. O quanto que custou ali as multas? Né? As multas ali, independente do motivo da multa, ali custou 27 milhões, então dá para ela comprar 14, 28, dá para comprar 14 ônibus mais ou menos, né? Que dá 28 milhões. 14 ônibus articulados para ela comprar com esse dinheiro da multa que veio ao longo de 5 anos. Né? Às vezes, compensa mais você pagar a multa do que você comprar um ônibus. Você percebeu que ninguém fez esse cálculo? Às vezes compensa mais. Porque a multa ali, gente, não vai resolver o problema. Não vai resolver. A ideia que fica multando a empresa porque ela está atrasada, porque ela está aquilo, não vai resolver o problema. Isso não resolve. Né? O que resolve o problema é a licitação.
faça a licitação, faça o novo contrato, né? Estabeleça os itens de renovação de frota, como que vai ser feito, entendeu? No mais, gente, não adianta a ideia que a prefeitura fica jogando texto na imprensa para dizer que está fazendo alguma coisa. Isso não vai resolver em nada. Não vai resolver. Porque que acontece? A prefeitura ela se aproveita de uma falha muito grave da imprensa campineira. Ela joga o texto e eles só copiam e colam. No máximo, a imprensa vai lá e coloca a opinião de alguma pessoa que eles entrevistaram na rua. Né? Eles não questionam, eles não fazem cálculos, eles não verificam, eles não entram a fundo do assunto. Por quê? Porque o objetivo é apenas criticar e colocar a culpa da prefeitura. A prefeitura está errada? Está errada. A culpa é dela? De certa forma é. Mas a empresa também não faz o papel dela de fazer a cobrança de como deveria. Porque, por exemplo, porque teve uma matéria que porque o ônibus do São Domingos estava sem o alçapão. Tá, ok. O ônibus é recolhido, coloca o alçapão e aí? Talvez o dinheiro que a imprensa ganhou naquele clique ali que deram para ver o vídeo do ônibus alçapão valeu muito mais o dinheiro do que o próprio valor do alçapão, entendeu? Então é isso que eu quero dizer. A imprensa ela tem que ser um pouco mais técnica em relação a isso. Assim, ela não é técnica em nenhum outro assunto, mas eu acho que no ônibus, já que ela está batendo tanto na empresa, no sistema de transporte, então que seja um pouco mais técnico, né? Para poder fazer a verificação das coisas. E a INDEC também tem que fazer a parte dela, né? E trabalhar e agilizar esse edital de licitação aí, porque pelo amor de Deus, né? Tenha santa paciência, não tem condições. Desse jeito não fica muito complicado você fazer qualquer defesa ou qualquer crítica, porque fica tudo muito bagunçado, né? Porque agora você está falando bem, está falando mal, está falando bem, está falando mal, está criticando, está não sei o quê. Entendeu? Tudo isso tem que ser verificado, né? E outra coisa, ou seja, considerando os 60 ônibus da Campibus e mais os 50, sendo 40 da VBU, inclusive, já estão chegando aí os outros 20 que estavam faltando, né? Que falaram tanto aí que faltava 20 carros. Os 20 carros já estão chegando, tá? Provavelmente vai ser tudo branco também. Então são 40 carros, mais 10 da Unicamp, então são 110 carros, vai dar uma renovação aí de um pouco mais de 10% da frota. Já é alguma coisa, considerando aí, né, a idade aí da frota, já é alguma coisa, vai dar um fôlego, né? Mas precisa trocar muito mais, né? Precisa resolver toda essa questão, tudo precisa uma renovação massiva, mas isso só vai acontecer com a licitação, né? Infelizmente, essa é a verdade, apenas a licitação que vai resolver. Assim, a licitação não vai resolver todos os problemas do transporte, mas vai resolver grande parte deles. Inclusive foi colocado também no ADC que apenas 0,09% da população participou da discussão pública sobre o transporte, né? Dando opiniões aí sobre o que pode ser feito. E teve uma enxurrada de pessoas criticando, porque não adianta eu falar, porque não vai acontecer nada. Só que aí você vai ver a opinião que a pessoa vai dar. Porque eu quero que a minha linha faça isso. Gente, tem tantas coisas mais importantes para serem, né, discutidas em relação ao transporte público, né, que infelizmente aí, né, acaba tudo ficando para trás e a população não participa. Aí quando é implantadas as mudanças que a própria prefeitura dá, todo mundo critica. Porque para criticar tem 50% da população. Para opinar, para dar opinião de sugestão de melhoria, é 0,09. Bom, gente, então é isso aí. Hoje foi quase que um desabafo. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Fiquem ligados conosco aí. E não se esqueça de ativar o sininho aí e se inscrever no nosso canal, tá bom? Forte abraço para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.